Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Lairine Tavares, professora de matemática dos sextos anos. Então, agora eu vou explicar a matéria de hoje e também vou explicar como se faz as atividades, ok? Então, beijo, fica com o vídeo! Olá, sextos anos, tudo bem? Aqui é a professora Lairine Tavares, professora de matemática. E hoje eu venho aqui para poder explicar para vocês, né? A atividade de hoje e o conteúdo também de hoje, tá bom? A gente inicia o nosso segundo ciclo, nosso segundo bimestre, né? Em matemática hoje, dia 12/4, tá bom? Então, o que é a nossa aula hoje? A nossa aula é sobre conjuntos dos números racionais e fração decimal. Nós vamos focar hoje nos conjuntos racionais e as frações decimais, ok? O que é, professor, o conjunto dos números racionais? O que é isso? Esse conjunto, né? É formado por todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então, todos esses números que podem ser escritos na forma de fração é representado por esse conjunto de números racionais, ok? Quais são, então, professora? Que exemplo que é? 1,8, 3/5, 3,2, 4/5, 5/4, 3,75, tá bom? 0,6, entre outros. Pessoal, refere-se aos números decimais positivos. A gente tá falando aqui dos números positivos, tá bom? Que fazem parte do conjunto de números racionais, ok? Olha aqui a minha anotação. Essa anotação ficou tão bonitinha. Olha aqui. Olha só, tem uma fração. 2/10, né? 2/10. Olha aqui. O número de cima, ele é igual ao 2 aqui. Ele é chamado de numerador, tá? Quantas partes do todo foram tomadas? Então, olha aqui, numerador. O de baixo é o denominador. O nome deste número aqui embaixo, no caso do 10, é o denominador, que é o total de partes, né? Iguais que o inteiro foi dividido. Então, vamos pensar aqui em uma pizza, porque eu amo pizza, né? Pensando em pizza, olha só o que eu vou colocar aqui no bilhetinho para vocês. E aí, nós vamos fazer um exemplo, tá bom? Olha aqui, na minha anotaçãozinha aqui do lado. Ó, tem uma pizza, pensa aí. Uma pizza, vou dividir ela em 4 pedaços. Aqui tem um tomate, aqui tem um bacon, aqui tem uns milhos, tem umas calabresas, né? E muito queijo aqui, uma pizza. Essa pizza, o total dela, ela é inteira, né? Beleza, só que eu dividi ela em 4 partes. Então, o total dela aqui vai ser 4 partes, né? Eu dividi aqui em forma igual. Então, o número de baixo, que é o dominador, quantas partes que eu tenho aqui? 4, né? Então, coloquei o 4 aqui embaixo, que é o total de partes iguais que eu dividi. Só que eu resolvi comer esse pedaço aqui. Comi esse pedaço. Então, esse pedaço que eu comi foi só um. Então, eu comi um pedaço de 4 pedaços. Eu comi 1/4 da pizza, tá bom? Isso que quer dizer aqui na minha anotação, ok? Vamos para a nossa próxima parte? Olha a nossa próxima parte, na folha 2, que ele vai falar especialmente das frações decimais, né? A fração decimal aqui. Pessoal, o que é uma fração decimal? Fração decimal é aquela que o denominador é uma potência de 10, 100 ou 1000. Então, esse número aqui de baixo, ó, sabe o denominador? O número de baixo que eu acabei de explicar na folhinha anterior? Então, ele pode ser 10, 100 ou 1000,
tá? Por isso que é classificado de uma fração decimal. E olha a minha observação aqui, bem legal. Essa observação é legal, ó. Nas frações decimais, a quantidade de zeros do denominador é igual à quantidade dos algarismos na parte decimal do número. Então, olha aqui, a quantidade de zeros do denominador é igual à quantidade dos algarismos na parte decimal. Pessoal, olha aqui. Eu tenho uma fração. Olha meu exemplo aqui, ó. 5 sobre 10, né? Aqui eu tenho minha fração, 5 décimos. Essa é uma fração decimal, né? Porque o denominador é 10, beleza. Quando eu quero transformar essa fração em número decimal, né? O que eu tenho que fazer? Dividir 5 por 10. Quando eu divido 5 por 10, é igual a 0,5, né? 0,5. E aí, olha aqui, tá vendo que a quantidade de zero aqui é uma? Ó, 1 zero. Então, na minha forma decimal, vai ter um zero aqui também, tá bom? Antes da vírgula. É isso que a nossa observação aqui em cima tá falando, tá joia? Ó, eu tenho uma fração aqui, ó, 8, né, centésimos. Se eu dividir, eu tenho uma fração aqui, se eu dividir 8 por 100, eu tenho 0,08. Tá vendo? Que aqui, ó, duas casas decimais. A mesma coisa por 1000, tá joia? Olha a minha outra observação bem interessante, ó. Os números decimais finitos. Se eu falo que os números decimais são finitos, finito vem de fim, né? Então, são aqueles que têm uma quantidade finita de casa. Tem um fim de casa, né? De casas decimais com algarismos diferentes de zero. Então, olha aqui, um número não inteiro que tem fim, por exemplo, 0,5. Tá vendo que é só 0,5? Ó, 0,5 não tem fim. Pronto, olha aqui os 5. Acabou, tá? É isso que a minha outra observação aqui tá falando. Mas afinal, professora, como ler essas frações? Como a gente lê essas frações? Como é que eu vou falar? Eu vou falar 1 sobre 10? Não, eu vou falar 1/10, tá? Olha aqui, 1/10, 2/10, 3/10, ó. Lembrando que isso aqui é minha fração, ó. 1/10, minha fração. Vou colocar F de fração. E este número aqui, ó, 0,1 décimo, né? É meu número, vou colocar aqui N, número decimal, ND, número decimal, só estou abreviando, tá bom? Minha fração. Mas, professora, como é que eu faço para transformar a fração em número decimal? Eu tenho que dividir o numerador por o denominador. Eu vou dividir 1 por 10. Quando eu divido a minha fração, ó, 1 por 10, eu encontro o número decimal, que é 0,1, tá bom? Então, continuando, eu tenho 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, ó, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 e 1 inteiro, porque 10 dividido por 10 é 1, e quer dizer que ele é inteiro, tá bom? Olha, a grande dúvida, isso aqui é importante, ó, bem importante, vou colocar uma bolinha aqui, ó, bem importante, ó, como transformar a fração decimal em número decimal. Como é que eu transformo a fração decimal em um número decimal? Como? Olha aqui o meu exemplo, pessoal. Olha o exemplo. 9/10. Como é que eu vou ter que transformar a minha fração, né? Minha fração decimal em número decimal. Como é que eu tenho que fazer? Lembra que eu falei aqui em cima? Ó, tem que dividir o numerador. Quem é o numerador? O número de cima, né? Pelo divisor, né? Pelo divisor, não. O denominador. Isso aqui não é divisor, ó. É denominador. Eu escrevi errado. Denominador.
tá bom? Então, eu tenho que dividir 9 por 10. 10 é o meu denominador. A professora escreveu errado aqui, ó. Então, denominador. Olha aqui, 9 dividido por 10, que dá 0,9. Então, eu transformei ele em número decimal, tá bom? Olha o meu próximo exemplo. Como transformar o número decimal, né, em fração decimal? Como é que eu vou fazer isso? Ó, transformar número decimal em fração decimal. Como é que eu vou fazer isso? Olha o meu exemplo. Eu tenho aqui 0,4 e eu quero, que é um número decimal, quero transformar em fração decimal. Ó, eu leio 4 décimos, né? 0,4, 4 décimos. Então, nós vamos colocar 4 sobre 10. Por que 4 sobre 10? Porque eu só tenho um zero aqui, não é? Olha aqui. Então, 4 é o meu denominador, meu numerador, e 10 é o meu denominador. Eu vou colocar 4 sobre o 10, ok? Vamos para a atividade? Ai, a atividade está tão legal. Olha a minha atividade. Ó, atividade. Transforme as frações decimais em número decimal. Como é que eu vou fazer isso, professor? Transformar frações decimais em números decimais. Eu vou dividir o número de cima pelo de baixo, lembra? O numerador pelo denominador. Então, eu vou dividir 9 por 10, vai dar aqui o número decimal. Vou dividir 3 por 10, vai dar aqui o meu número decimal. 37 por 10, vai dar aqui meu número decimal, tá bom? Eu vou dividir. Lembrando que não é para usar a calculadora, tá? 16 por 10, que eu vou dividir. 314 por 10, 5 dividido por 10. Vou dividir e vou achar o número decimal. E olha o número 2. A número 2 está falando o seguinte: transforme os números decimais abaixo em uma fração decimal. Como é que eu vou fazer isso, professora? Lembra que os números decimais, olha aqui, aqui é 0,4, né? É 4 décimos. 4 décimos. Então, eu vou colocar o 4 em cima e o 10 embaixo. Ó, 6 décimos. Então, eu coloco o 6 em cima e o 10 embaixo. 9 décimos. Então, eu vou colocar o 9 em cima e o 10 embaixo, assim sucessivamente, ok? Boa atividade, pessoal!